Tudo que eu queria era fazer discurso. Tudo que eu queria era fazer discurso. Era final de 2018. Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. Eu não quero fazer discurso, eu quero contar história. Tudo que eu queria era fazer discurso. Mas eu falava, não há... E hoje é minha bandeira. Não há discurso que... Sabe aquela coisa da nossa avó? Mais vale um exemplo do que 1000 argumentos? Né? É impressionante como uma história conta. Exatamente. A escolha das histórias que a gente resolveu contar no Eu de Você, que a gente começa com uma coisa bem levinha, um pai que queria ser cantor, aí a gente pega, já põe... Eu senti necessidade de escrever uma coisa sobre o sonho, sobre a capacidade de imaginação ali no meio e tal. Mas aí a gente acaba com as histórias de abuso, com as histórias daquela né, do cara entender como nós temos um racismo estrutural, do cara entender que aquele menino gay que falou pra mãe, eu sou gay, e apanhou na carta, como foi a infância dele, que ele foi abusado pelo tio desde o início, né? Tantas coisas que dentro dessa estrutura de violência, o que significava, né? Então, várias coisas ali dentro, e eu dou essa carta, eu escolho, para ler a carta do Felipe, eu sempre escolho na plateia um cara que eu chamo de pai do Felipe, que eu pelo meu preconceito visual, assim, que seja um cara hétero. Pai do Felipe, que talvez precise passar por aquela experiência de viver o Felipe por dentro. A escolha das histórias fazem o discurso. E eu vejo o poder que essa peça tem desde 2019. Eu atravessei a era Bolsonaro tendo essa peça. Se eu não tivesse essa peça, eu teria morrido. Sei lá o que tinha acontecido comigo. Porque com essa peça foi difícil. Tendo essa peça que não tinha discurso. Ela só tinha história. Então eu sinto que a gente abandonou as histórias. E todos esses autores que a gente ama, Brecht, apesar dele fazer os discursos no meio, né? E quando a gente montou, eu tirei muitos dos discursos que eu falava assim, não, peraí, não pode falar. Eu acho que até, eu vou me estender aqui, eu acho que a gente precisa ter cuidado com o nosso glossário de esquerda. Das nossas interlocuções cotidianas, eu falo para os meus amigos, não usa essa palavra, falou genocídio, as pessoas já estão surdas. Falou antirracista, a pessoa está surda. Cuidado, vai começar uma fala, eu começo, boa noite a todas e todos. Se eu sei que dependendo daquela plateia, se eu falar todas, aquela plateia não vai me ouvir. Uma estratégia de sobrevivência, a gente tentar perceber quem é que está na plateia, para que essas palavras bombásticas, dia comunista, né, elas não ensurdecerem os nossos interlocutores possíveis ainda, com algum núcleo macio ali.